guys, welcome to my channel, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre TDI. Mas antes, como vocês sabem, solta aquela vinhetinha. Bom, gente, decidi fazer a parte 2 de TDI, porque no primeiro vídeo eu gravei falando um pouco sobre o TDI no filme, né? Então, meio que eu acabei deixando entender que TDI é um extremo e na realidade ele não é. Pode-se viver com TDI, então muitas pessoas são formadas e têm TDI, transtorno dissociativo de identidade. E eu vou ler aqui um comentário que meio que me inspirou a fazer esse segundo vídeo, né? Porque eu realmente não queria dar a entender que eu falei de uma forma extrema, né? Que uma pessoa que tem TDI, ela tem os seus outros eus, né, as suas outras personalidades como inimigas ou enfim. Foi isso que deu a entender o vídeo. Eu até assisti de novo pra confirmar e realmente estou gravando aqui me retratando, tá bom? Então, Kevin, há 2 meses atrás, ele mandou essa mensagem aqui. Não necessariamente um sistema de handmaids completamente diferentes. Existem, em alguns casos, réplicas do original ou de qualquer outro no sistema. E, por favor, não usa a diferença entre alter bondoso ou agressivo, assassino. Ter TDI ou OSDD não significa ser necessariamente 2 polos diferentes, são apenas pessoas diferentes coexistindo no mesmo corpo. Então, por causa deste comentário, Kevin, resolvi gravar um segundo vídeo, né, explicando melhor, de forma mais didática para vocês, o que é o TDI, tá? Eu vou ler alguns comentários, alguns outros comentários também. A Olivia, a Renata, o Igor Lins também comentou esses dias, esses tempos aí. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o TDI de forma real, então palpável, sem ser de uma forma, né, do filme ou negativa, enfim. O TDI, o transtorno dissociativo de identidade, existem em muitas pessoas, né? Entre eles adolescentes, crianças, jovens, adultos. Isso ocorre através, né, de um trauma, de algo que ocorreu na vida daquela pessoa, que foi tão gigante a ponto de criar uma outra personalidade mais forte, né? Ou que defenda essa pessoa. Por exemplo, se eu tivesse TDI, né? Eu tenho TDI. Aí, eu tenho uma outra personalidade dentro de mim, né? Dentro do meu corpo, que me defende de um trauma que eu passei, por exemplo, um abuso. Então, passei por um abuso, então eu vou esquecer desse trauma e vai ficar guardado com a outra personalidade que é mais forte, que vai lidar melhor com isso. Então, essa personalidade tá ali para me defender de qualquer coisa que ocorra comigo, né? E talvez dessa personalidade surja outra personalidade mais jovem, mais adulto ou criança, dependendo do que ocorrer, enfim. E as pessoas que têm TDI vivem, né? As pessoas que tratam, né, o TDI, elas vivem tranquilamente normais, gente, normal, é normal. A pessoa, ela não vai viver com medo do que pode acontecer, que essa outra identidade vai querer matar ela ou matar outra pessoa. Isso são extremos, né? Foi algo que o Kevin comentou, são extremos que realmente talvez em algum momento possa ocorrer sim, mas não são todos os casos de TDI que é assim. Então existem relatos, existem vídeos, coisas que provam, né, e que comprovam que as pessoas com TDI conseguem viver tranquilamente. Existe um caso de uma mulher, eu não lembro quantos anos ela tem, mas eu assisti um tempinho aí, acho que foi mês passado que eu assisti, que é uma mulher com TDI, um transtorno dissociativo de identidade. Ela tem mais 2 personalidades dentro dela. Ela é jovem, uma das personalidades também é jovem, tem quase a mesma idade. E a outra, ela é mais nova. É uma criança, né, no caso. Ela passou por um trauma, o qual eu acho que na reportagem não fala direito, ou se falou,
não lembro. E daí ela disse assim, que a personalidade mais jovem dela, né, é uma garota que gosta de garotas. Ela é hétero. Ela, a pessoa, né, dona do corpo, e a identidade, né, a outra identidade, diz ser lésbica. E a criança é uma criança, né, que brinca, enfim. E aí ela falou assim que eles entraram no consenso de não namorar, né, pra não dar problema, enfim. Então pode ser sim que as pessoas elas tenham gostos diferentes dentro de um corpo só. Já respondendo a Olivia Palito, ela falou assim: ouvi falar que as personalidades têm trejeitos próprios. Gostos, né? Tipo, gostar de chocolate, a dona do corpo não gostar, mas é possível que essas personalidades tenham o jeito de gesticular, falar parecido com o da pessoa, de forma que as outras pessoas durante a conversa não percebam que a outra personalidade assumiu o controle, porque a única função dessas personalidades é me proteger. Então, ali em cima você falou sobre gestos, sobre gostos. Sim, as personalidades podem ter o mesmo gosto. Tipo, gosto de chocolate também. Mas também pode ter coisas diferentes, porque digamos que os nossos gostos se dividem em personalidades, né? Não é exatamente assim que funciona. Mas digamos que é dessa forma que se divide, né? Os gostos. E algumas personalidades ficam com um gosto ou outra. Então, às vezes é um gosto só de todos. E às vezes são gostos diferentes, que nem no caso da sexualidade diferente, né? De um e de outro. Falando sobre a personalidade, né? Digamos que fingir que é você, né? Pra não parecer que você tem o transtorno TDI. Isso pode ocorrer, mas depende muito da situação, né? Por exemplo, se você não quer transparecer para alguém, né, que você tem o TDI, que uma das personalidades acha melhor você não dizer para certas pessoas, porque talvez você corra perigo, né, dependendo da pessoa que você for falar. É importante que você tente pelo menos falar com um profissional sobre o que você acha que tem. Que nem a gente não pode chegar num psicólogo, né, e falar, eu tenho depressão. Não, você tem que chegar e falar, olha, eu acho que eu tenho depressão por causa disso. E aí, durante as terapias, né, o terapeuta que vai diagnosticar você de acordo com o tempo que for necessário, né, para dar o diagnóstico da depressão, do TDI, do TDA. Então, pode ser que sim, é uma possibilidade, mas para um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, às vezes são jeitos diferentes. Então, às vezes muda na hora da terapia. Então, por exemplo, você está fazendo terapia. Você é Kelly, por exemplo. Você está fazendo terapia. Aí a sua outra identidade assume o controle. A sua outra identidade, ela é masculina, por exemplo. E ela fala de um jeito diferente, já é mais brincalhona, já é mais criança, já é mais infantil. Então, esses detalhes vão ser percebidos, né, durante a análise, né, durante a terapia. Isso se ocorrer essa mudança de personalidade durante o atendimento. Caso contrário, vai ser realmente difícil de saber se é você ou se é uma outra personalidade, se vocês têm, né, algo diferente, né. Olivia Palito perguntou: é possível as pessoas não esquecerem completamente do que fez, ter flashes, mas não perder totalmente a consciência? Olha, é possível. É possível a pessoa ter flashes do que aconteceu, ou às vezes achar que foi um sonho, alguma coisa que foi conversada. Mas é completamente normal você se lembrar do que ocorreu, né? Essas mensagens aqui foram enviadas no vídeo antigo, onde eu falava que quando você tá no extremo, né? Tipo,
da sua inconsciência, né? Você, tipo, perde na verdade, a sua consciência, você perde ela. E você acaba fazendo coisas ali, né? Uma outra personalidade acaba fazendo coisas ali as quais você nunca faria, né? Então, digamos que às vezes é um modo de defesa. Você acaba esquecendo isso pra você não lembrar. Mas na vida real, saindo do filme, você pode ter flashes, né? Ou às vezes você pode estar consciente vendo, né, o que está acontecendo, o que está sendo falado, o que está sendo dito. Tem relatos de pessoas que têm um TDI, né, diagnosticadas e que às vezes elas sentem, né, a presença da identidade, elas sentem as outras identidades tristes, elas sentem às vezes algumas coisas que são faladas nas conversas. Então assim, pode ocorrer sim, tá, Olivia? Pode ocorrer sim. No caso do filme, é uma coisa muito mais extremista, digamos assim, né? É um extremo do TDI, digamos assim. Bom, a Renata Menezes, ela chegou a falar sobre que ela passa também, ela se sente assim, ela sente esses sintomas. E eu questionei se ela já fez terapia. E ela mandou isso daqui, que vamos ver agora. Deixa eu dar um espacinho. Na verdade, eu fiz para tratar apenas ansiedade. Quando eu era mais nova, tinha muita vergonha de falar sobre TDI. E acabei escondendo, até da psicóloga. Mas eu vou voltar este ano, já até marquei a primeira sessão e dessa vez eu vou tentar me abrir ao máximo. Então, Renata, o melhor conselho que eu te dou é se abra para a sua terapeuta. Porque é a melhor forma da gente conseguir te ajudar com o que você tem, né? Se você tiver TDI, a gente vai te auxiliar, a gente vai conversar, a gente vai querer saber quem são as personalidades, vamos ver a fundo o que ocorreu, qual foi o trauma que aconteceu, né? E diagnosticar de fato se tem ou não TDI, né? Bom, o último comentário que eu vou ler é do Igor Lins. Ele se sentiu à vontade para contar um pouco da história dele. Então, espero que vocês se inspirem, espero que vocês entendam que ter TDI não te transforma num monstro. TDI não é uma coisa surreal, não tá fora, né, do nosso alcance de compreensão. Se você acha que você tem TDI, se você acha que tem os sintomas de um TDI, transtorno dissociativo, né, de identidade, vá a um terapeuta para que ele, com o tempo, dê o diagnóstico ou não, se você tem ou não, né, o TDI. Então, o Igor disse: eu tenho TDI e vivo de forma tranquila com a minha outra personalidade, que geralmente aparece quando enfrento situações extremas, como crises de pânico ou situações que aumentem o nível de adrenalina. Minha personalidade secundária é um design apaixonado por física quântica, que adora bolar teorias da conspiração e que, apesar de amar física, é péssimo em matemática, e eu sou escritor amante de arte e que adora debater questões filosóficas. Fico muito feliz em ver vídeos informativos assim, pois me sinto cada vez menos doente e cada dia aceito mais que não sou nada disso. Somos duas pessoas que apenas dividem o mesmo corpo. Obrigado pelo vídeo. De nada, Igor, de nada. Eu fico feliz, assim, de... Mesmo que eu tenha dado uma informação muito... Um exemplo muito extremo, né? Você tenha se sentido assim. Eu acho, né? Eu tenho até uma meio teoria louca, assim, que quando você descobre o que de fato você tem, você consegue ser mais o você, né? Porque você consegue entender o motivo de cada comportamento, por que você fez aquilo, por que você fez outra coisa, né? Por que você é tão agitado, por que você muda de humor muito rápido da água pro vinho. Então, tudo isso faz com que a gente aprenda mais sobre a gente e automaticamente a gente vai ver através da empatia a história do outro com mais amor, com mais carinho. Então, muito obrigada a todos vocês que comentaram, né? Isso é muito importante mesmo. Como eu sempre falo, gratidão. Estamos juntos
sempre, como eu sempre digo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei. E é isso, obrigada a todos, obrigado ao Igor, ao Kevin, à Olivia, Renata. Vocês são incríveis, tá? Então, contem sempre comigo. Estamos juntos sempre. Até o próximo vídeo e tchau!